19, no versículo 18, da palavra assim, ó. Assim Davi fugiu e escapou. Veio a Samuel a Ramá e lhe participou de tudo quanto Saul lhe fizera. Foram ele e Samuel, preste atenção nisso agora. Foi Davi e Samuel e ficaram em Naiote. E anunciaram a Saul, dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazer Davi, as quais viram uma congregação de profetas profetizando, onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizavam. E avisando disso, Saul enviou outros mensageiros, e também esses profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá. Chegou ao poço grande que estava em Secó. E perguntaram, dizendo: Onde está Samuel e Davi? Disseram: Eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá. E o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ali, profetizando, até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu o seu vestido, e ele também profetizou diante de Samuel. Esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está Samuel também entre os profetas? Veja, irmão, consolo nesse lugar. Naiote era um lugar onde havia profeta. Então, às vezes, nós estamos passando por dificuldades da vida e nós não oramos a Deus. Às vezes estamos com uma tristeza tremenda e não oramos a Deus. Lugar de consolo é lugar da oração. A Bíblia diz que existia um lugar, tá? Uma cidade, um lugar onde os profetas se reuniam. E ali, irmão, a presença de Deus estava tremenda. E os profetas naquele lugar eram cheios do Espírito Santo. Ô irmão, quem dera se os profetas foram cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que Davi estava contrite. Engraçado que nessa Bíblia aqui minha não fala que quando chegou Samuel, Samuel profetizava. Quando Davi também entrou ali, profetizou Davi. Então, aquela tristeza que estava no coração, na minha Bíblia antiga, falava assim, dessa forma, que Davi chegou em Naiote e encheu de presença de Deus. E Davi profetizava, e Davi foi alegre naquele lugar. Mas como que ele chegou? Ele chegou triste, angustiado, deprimido, abatido. Ele havia perdido tudo, tudo. Queriam matar ele. Ele não tinha mais casa, ele não tinha mais esposa, ele não tinha onde reclinar a cabeça, ele havia perdido tudo. Então, se seu coração está assim, triste, abatido, vem para esse lugar, na presença de Deus, na glória de Deus, que é teu refúgio, vai te encher da presença, você vai sair fortalecido, a glória de Deus vai entrar dentro de você. A Bíblia diz que Saul mandou mensageiro, que mensageiro era esse? Mensageiros do mal, irmão. Ele mandou mensageiro, vai buscar. Ele não disse para conversar, ele disse para buscar. Vai buscar Davi naquele lugar. A Bíblia diz que ao chegar, aqueles mensageiros, eles também foram cheios da presença de Deus e eles não queriam mais saber das ordens humanas, eles queriam ficar ali buscando a Deus. Aí a Bíblia diz que ele manda mais mensageiros, e esses mensageiros também vão ficar no mesmo lugar de Naiote, vão ser cheios do Espírito Santo, vão profetizar. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, isso aqui, essa palavra dá para fazer congresso com essa palavra, irmão. De gente que quer buscar a Deus verdadeiramente. De gente que vai ficar ali adorando a Deus. Eu acredito, irmão, nesse propósito. De gente que vai buscar a Deus para que outros que vierem naquele lugar estejam cheios como ele. Então essa palavra ela tem uma riqueza muito forte e profunda. Você vai ver aqui que a Bíblia diz que Samuel presidia. Era ele o presidente dos profetas. Era ele o guia dos profetas naquele momento. A Bíblia vai trazer isso, e isso aqui se refere à autoridade.
se refere a quem está na frente. E a Bíblia diz que Saul vai, e ele está cheio de ódio, ele quer vingança, ele quer sangue. Mas como é que ele chega lá? A Bíblia diz que quando ele chega em Ramá, e ele pergunta onde está Davi e Samuel, a Bíblia diz que a presença de Deus entra nele, e ele começa a profetizar, ele começa a glorificar, ele começa a ser cheio do Espírito Santo, ele não pensa mais em nada, e as vestes dele tá suja, e a Bíblia diz que ele tira as vestes e ele fica nu, nu. O dia todo profetizando, o dia todo adorando. Quem chegou com ódio, ira, sai dali cheio de paz. A presença de Deus é isso, irmão. Ele tira ódio, ele tira rancor, ele tira raiva e você sai cheio de paz, nu, sem nada mais para carregar. Então você que está aqui angustiado, esse é o lugar, a presença, a casa do Senhor. A casa do Senhor é rica, irmão, de paz para o seu coração. Se a tristeza foi embora, a casa do Senhor tem alegria. Se você está cheio de preocupação, a casa do Senhor tem resposta para você. Então entra, deixa Deus falar o seu coração, amém? Eu trouxe essa palavra para quem está angustiado, entristecido, abatido. Davi estava assim, mas a Bíblia diz que ele saiu transformado naquele lugar. A presença de Deus, a casa do Senhor é para isso, para você sair transformado. Quem entra na casa, no Santo dos Santos, não pode sair igual, irmão.